Muito bem, eu sou o Carlos Ferreira e essa é a RCW TV. E esse é o programa RCW na Política, no qual vamos ouvir como pensam, que estão planejando os pré-candidatos na eleição para o pleito de 15 de novembro, esse ano adiado para novembro e não mais no mês de outubro. E hoje o nosso entrevistado, o nosso convidado é o médico, ele é ginecologista e obstetra, o Dr. Elson Correia de Melo Júnior. Ele que é especialista em reprodução humana assistida em Juiz de Fora. Ele é o diretor do InVitro, que é o Instituto de Medicina e Reprodução Humana. Ele também é diretor clínico do Hospital da Unimed em Juiz de Fora. Quem é o Dr. Elson? Boa tarde, Carlos. Bom, eu sou, você disse, médico, ginecologista e obstetra, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Sou casado, sou pai de 5 filhos, né? Tenho 3 filhos meus e 2 filhos de coração, né, do meu segundo casamento com a minha segunda esposa. A minha primeira esposa era médica também, né? E, infelizmente ela faleceu em decorrência de um câncer de intestino. A gente éramos colegas de faculdade. E, bom, sou nascido em Juiz de Fora, minha família inteira é de Juiz de Fora. Fui nascido e criado no bairro Jardim Glória, né? Estudei, né, graças a Deus, eu não tive uma vida bastarda, né? Meus pais são de classe média, mas eu posso dizer que tive boas oportunidades na minha vida, principalmente boas oportunidades de estudo, né? Estudei sempre em bons colégios, e isso é que fez a minha transformação como ser humano. E então eu posso claramente dizer que eu sou fruto de um processo educacional, e isso é que eu penso que pode ser uma grande mudança para nós. Eu tenho convicção de que o processo educacional, principalmente focado nas estruturas básicas da sociedade e nas idades mais terras, são a base da constituição de uma sociedade mais democrática e mais igualitária. O Dr. Elson Correia de Melo Júnior, ele é pré-candidato a vereador em Juiz de Fora pelo Partido Republicanos. Já nos falou quem é o Dr. Elson, agora contar um pouco da sua trajetória, doutor, porque o senhor, além de ginecologista e obstetra, ocupa cargos também de direção clínica de um hospital novo, inaugurado recentemente em Juiz de Fora, que veio acrescentar e coloca a cidade aí no patamar de bons atendimentos, principalmente na área particular. Conte um pouco da sua história, das funções exercidas juntamente com a medicina. Bom, como eu disse, né, eu tenho 27 anos de formado em medicina. Eu terminei meus estudos em Juiz de Fora, fui para Belo Horizonte fazer a minha residência, né, em ginecologia e obstetrícia, e depois retornei para Juiz de Fora. Eu escolhi, na verdade, Juiz de Fora como a cidade onde eu gostaria de criar meus filhos e a cidade que eu gostaria de terminar, inclusive, meus dias, né, ou seja, a cidade que eu nasci e que eu quero aqui morrer. E então é uma cidade que eu quero, né, participar ativamente do processo de transformação de uma cidade melhor para mim e para meus filhos. E por isso, né, eu acho que não só por isso, eu sempre tive a participação ativa em tudo que eu participei. Então, eu entrei, quando vim para Juiz de Fora, eu entrei na Unimed, sempre participei dos conselhos fiscais, conselho técnico-ético, conselho de administração. Então, eu gosto de ter uma participação ativa na decisão em tudo que eu participo. Eu não gosto de ter uma questão só passiva, eu gosto de participar nas mudanças, né, que podem ser boas para mim e boas, inclusive, para os meus colegas médicos. Voltando um pouquinho, né, esqueci de dizer, eu comecei minha vida pública, né, como servidor público, na verdade, aos 18 anos de idade, quando eu estava me preparando para poder fazer o vestibular de medicina. E naquela oportunidade surgiu lendo o jornal, né, a gente tinha que ler muito jornal para fazer, inclusive, as provas de redações, e estar inteirado do universo e não ficar só focado na questão do estudo para a medicina. Eu vi que teria, para
Polícia Civil de Minas Gerais o concurso para perito criminal. E era o último ano que o perito criminal era para 2º grau. E eu estava me preparando para um vestibular, né, que era difícil na época, muito concorrido. Então, eu falei assim, é a oportunidade, inclusive, de me fazer mais um teste. E eu passei no concurso para perito criminal. Foi a primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, não conhecia a capital mineira, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem uma ligação muito grande, né, com o Rio de Janeiro, e eu, até os 18 anos, não conhecia Belo Horizonte. É até um fato engraçado que quando eu estava já na academia de polícia em Belo Horizonte, eles perguntaram para assim, quem que aqui é do interior, né? Aí levantou o outro dedo, eu falei assim, e quem é da capital, de outro estado? Levantou. E você, de onde que é? Eu falei assim, não, eu não sou do interior, não, eu sou de Juiz de Fora. A gente conhecido como Carioca do Brejo, e aí ficou a Cadepol inteira, né, eu sendo conhecido como Carioca do Brejo, né. E aí eu fiquei fiquei 10 anos sendo perito criminal do estado de Minas Gerais. Eu fui o perito criminal mais jovem do estado de Minas Gerais. Na época eu tive que ser emancipado, né, tinha a maioridade, era com 21 anos para a gente poder fazer laudo judicial. E foi um período de muito aprendizado, né, em todo sentido, de crescimento, inclusive como pessoa. E talvez isso até tenha relação com todo o meu desenrolar na vida profissional e pública. Então eu fiz a faculdade de medicina, sendo também perito criminal. E logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui para Belo Horizonte, né, progredindo nos meus cursos, na minha residência médica. E aí a coisa ficou meio incompatível, né, com a atividade profissional e a atividade como médico residente. E aí eu tive que abandonar a polícia, mas foram 11 anos de muito aprendizado, de muito conhecimento, de um modo geral, conhecimento de vida. E depois, voltando para Juiz de Fora, né, eu também, além disso tudo, eu tenho um espírito empreendedor. Juntamente com outros colegas, eu abri uma primeira empresa na área de diagnóstico por imagem, né, o CMDC de ultrassonografia, que funcionava ainda funciona até hoje no Instituto Oncológico. Trabalhei 5, 6 anos, né, fazendo todo o gerenciamento do CMDC, do Centro de Diagnóstico. E depois o meu colega de residência, né, me chamou para que nós abríssemos uma clínica de reprodução humana em Juiz de Fora. No primeiro momento eu relutei, né, apesar de ter todo o instrumental para formação nessa área, eu não tinha ainda formação técnica. Então eu fui fazer uma outra pós-graduação em São Paulo, né, e aí sim nós abrimos a In Vitro, Instituto de Reprodução Humana de Juiz de Fora. Estamos atuando até hoje. Hoje nós temos uma unidade na Avenida Rio Branco, no Centro Médico Rio Branco, e agora acabamos de abrir uma nova unidade na Clínica Lessense, no Espaço Design, né? Então, essa é uma outra vertente da minha personalidade, além de estar envolvido nessas questões que envolvem a comunidade e também a minha profissão. Eu também tenho esse espírito empreendedor. E além disso, né, nesse período, eu também, até junho deste ano, eu era o presidente da Sociedade de Medicina, que é um outro sonho que eu tenho, né? Então eu sou uma pessoa também movida a sonhos, né? E não só movida a sonhos, mas aquela questão de ter o sonho e correr atrás para poder realizar o sonho. Isso é o que faz parte da minha personalidade. E talvez isso é que tenha me trazido até aqui nesse momento, né, de lançamento, né, de uma pré-candidatura, ainda está no campo ainda de possibilidade, mas sim, meu nome foi colocado como pré-candidato, né, a vereador pelo Partido Progressista, Republicano, desculpa, né, e além disso, né, eu já participei também de uma outra eleição há 4 anos atrás, e que eu fiquei como suplente, né, e mais um motivo pelo qual a gente, né, está nesse momento se colocando
à disposição do partido como pré-candidato. E aí vem a pergunta, doutor. Então, por que entrar na política partidária e o que levou a essa decisão? Anteriormente, o senhor foi candidato, de lá para cá a coisa mudou, aquela foi uma candidatura mais corpo a corpo, visita ao eleitor, e essa vai ser diferente. Então, por que da política partidária? Bom, eu assim, quando eu coloquei que eu tive uma boa educação, essa boa educação fez uma mudança, inclusive, no meu caráter. E dentro da escola, eu posso falar aqui com propriedade, no colégio que eu estudei, os jesuítas, dentro da teoria inaciana de educação, tem duas coisas que são a matriz do porquê eu disputar uma eleição partidária. A primeira é a questão da vocação. Vocação no sentido de chamado mesmo, de atender um chamado, né, seja interior, seja da própria sociedade, de poder fazer a diferença. E a segunda é a questão mais ligada realmente à teoria inaciana, de poder fazer melhor. E quando a gente fala em fazer melhor, é fazer o melhor. Então, eu não preciso ser o melhor médico ginecologista de fora. Mas quando o paciente está na minha frente, eu preciso ser o melhor médico naquele momento para ele. Ou seja, eu preciso ser o meu melhor para o próximo. E com esse intuito é que há muito tempo a gente vai vendo as coisas acontecendo, essa questão de corrupção, essa questão de uma política que não traz resultados para a sociedade, ou que traz resultados muito devagar, né? Eu sentado na cadeira, né, falando mal de política, minha esposa, né, Vanusa, minha companheira, né, nessa jornada e nessa decisão, ela virou e falou assim, por que você não faz alguma coisa diferente? Aí eu falei assim, então tá, se você acha que eu posso fazer alguma coisa diferente, né, então você vai ter que aguentar o tranco, porque, né, aguentar a vida de uma disputa, não só da disputa, mas da vida político-partidária, não é uma questão fácil, né? Exige muito de desgaste pessoal, de desgaste familiar relacionado a isso. E essa foi uma decisão, né, consciente de poder tentar fazer algo diferente. Essa é a minha ideia, né, de ser uma diferença, plantar uma semente, né, para as pessoas chegam para mim, Elcio, você é uma pessoa que já está bem sucedida no campo profissional e tudo, para que você vai entrar num ambiente tão ruim? Mas é exatamente isso que as pessoas do bem têm que pensar de forma diferente, né? A gente tem que começar a plantar sementes do bem em locais, né, em que isto não seja a dinâmica majoritária, para que a gente consiga fazer a transformação. Só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade. E, doutor, estamos num processo diferente. Vai ser muito pautado pelas mídias sociais, pela internet. O senhor participou de um processo anterior, 2016, do corpo a corpo, da visita, da busca do voto. Como é que o senhor imagina que vai ser esse processo, principalmente afetado aí pelo afastamento social, pela pandemia que atinge ao planeta inteiro? A última eleição foi a última eleição municipal, né? Ela foi ainda nos moldes bem antigos, de corpo a corpo, de distribuição de santinho, né? A última eleição presidencial já mostrou que foi completamente diferente. Ela migrou basicamente para o campo da internet. E agora, por uma questão de evolução, mas também por uma questão da própria pandemia, isso se tornou uma realidade que eu acho que não volta mais atrás. E eu acho de suma importância, porque isso vai democratizar o acesso à informação do eleitor. O eleitor vai ter muito mais chance de poder buscar informações sobre o seu candidato, informações de pessoas para a qual ele se identifica, né? E nós que estamos na disputa eleitoral, teremos acesso a ambientes que não teríamos. Na última eleição, eu lembro de episódios bem tristes, no modo de dizer, que a gente queria ir em determinada comunidade para apresentar a nossa plataforma, o que a gente pensava, e, por incrível que pareça, em determinados bairros a gente não podia entrar. E falei assim, mas você não entrou por quê? Porque tinha criminalidade, a criminalidade não deixou você entrar? Não foi isso. Eram as lideranças de bairro
que impediam a entrada de determinados candidatos que já estavam fechados com outros, né? E a gente não tinha acesso nem de dizer o que a gente queria. E agora a internet nivelou isso de uma forma muito democrática. Eu acho que vai ser uma eleição em que a democracia vai se fazer muito mais presente. O acesso vai ser livre. Você imagina que através das mídias vai chegar sem passar por nenhuma liderança. Porque muitas das vezes a liderança fechou com o candidato, mas a população não fechou. Ela é livre, votar em quem quiser. E agora a gente vai poder, né, sem sair, às vezes, sem precisar sair de casa, com computador, né, com programas, a gente vai conseguir levar a nossa mensagem a pessoas que a gente não teria a menor condição de acesso, seja por essa questão, seja por não ter tempo hábil, né? A internet, ela tem uma capilaridade que consegue penetrar em todas as camadas sociais. Não tem acesso ao computador, isso é muito balela, né? Hoje todos nós temos um celular na mão que é muito mais potente do que um celular, um computador de mesa de 4, 5 anos. E todas as pesquisas, né, que a gente tem acesso mostram que o cidadão, né, de um modo geral, ele faz as pesquisas, ele entra na internet basicamente pelo celular. E está toda hora. Então, todas as mídias sociais, seja ela o YouTube, Facebook, Instagram, eu acho que vai ser a grande mola de disseminação das ideias na política. E isso é bom, porque nós vamos, né, teoricamente, estar disseminando ideias. Verdade. Juiz de Fora tem 19 vereadores. Como é que o senhor vê o papel do vereador? Como que o senhor imagina? O senhor sendo eleito, o que o senhor pode fazer de diferente na Câmara de Vereadores? Bom, esse é um ponto importante da gente tocar, é um ponto até nevrálgico, né? Da gente entender o que é o papel do vereador. Né? O papel do vereador é fazer lei. Sim, fazer lei é importante, mas talvez o Brasil seja um dos países onde que a gente tenha mais leis escritas, né, e na onde que as leis são menos cumpridas. E a grande função de um vereador, né, é sim entender de leis, fiscalizar a ação do executivo e ajudar o executivo trazendo da população, né, notícias e solicitações que vão ajudar ao poder público, ao poder executivo, fazer com que tenha ações mais efetivas voltadas para a população. Boa parte dos eleitores acha que a função do vereador é quase que a de um assistente social, né? E, infelizmente, muitos de colegas vereadores usam dessa plataforma não para poder estar prestando serviço realmente de assistência social, mas sim de estar fazendo sempre uma pré-campanha para se perpetuar na política. E a política, meramente como um emprego, né, também é outra coisa que deve ser, né, combatida, não combatida, mas a população deve entender que o vereador é um representante da população ali, né, que deve estar ali defendendo as reivindicações diretas da população e não atendendo a necessidades individuais dos indivíduos. Qual é a leitura que o senhor faz do atual cenário político de Juiz de Fora? Bom, eu vejo hoje Juiz de Fora, não só eu, né, quando a gente discute, fala a respeito do Juiz de Fora, Juiz de Fora está parado num ostracismo de crescimento há muito tempo, né? Então, há muito tempo que a gente não vê que Juiz de Fora tenha ganhado um grande vulto de crescimento, seja ele econômico, social. E eu acho que talvez o grande problema relacionado a isso seja a gente não estar focando qual é a verdadeira vocação de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade prestadora de serviço na área médica, na área odontológica, na área de ensino, então nem se fala, né? A gente passa ali perto do Parque Alto, passava, né, no final da tarde, e via aquela quantidade de ônibus, né, que deixando os estudantes das cidades circunvizinhas aqui. E é importante, acho que seria importante, né, o poder público entender essa vocação para que trouxesse, né, focasse no desenvolvimento mais direcionado
a própria população, porque todo prefeito, né, que entra, todo político, quando vem falar de crescimento de Juiz de Fora, fala assim, vamos trazer uma grande multinacional para Juiz de Fora. E às vezes uma multinacional, quando vem para Juiz de Fora, vai gerar 600 empregos. E quantos pequenos consultórios odontológicos, consultórios médicos, consultórios de advocacia, quantos empregos que não são gerados, às vezes, dentro de um único prédio dentro de Juiz de Fora. Então, acho que essa vocação de Juiz de Fora tem que ser melhor explorada, né, para não só o desenvolvimento local, mas inclusive o desenvolvimento regional. Doutor Elcio, numa possível eleição, como é que vai ficar o seu cliente, o seu paciente? Ele vai perder o atendimento do médico? Não, de jeito nenhum. É uma preocupação que eu vejo, inclusive, das minhas pacientes. Eu posso deixar, né, meus pacientes todos tranquilos. Primeiro, eu não vou sair de Juiz de Fora, eu vou ficar aqui mesmo. Eu sempre tive várias atividades. Eu sou médico da Prefeitura de Juiz de Fora. Eu sou médico do Estado de Minas Gerais, trabalho na FHEMIG, atendo meu consultório. Eu tenho, além disso, a atuação na Sociedade de Medicina, atuação na Unimed, e com planejamento, né, e foco voltado para o paciente, ou seja, eu estou sempre preocupado com o meu paciente, né, e colocando a coisa nos devidos horários e na devida atenção. Não vou deixar o consultório de jeito nenhum. Então, essa preocupação, né, na última eleição, teve paciente que me cobrou muito. Não, mas eu vou perder o meu médico. Não vai. Eu nasci para ser médico, né? Eu esqueci até de falar que eu não tenho parentes médicos, mas desde criança eu sonhava em ser médico, né? Desde aquela pergunta que sempre, você vai ser o que quando crescer? Eu já dizia desde pequeno que eu queria ser médico, e mais do que isso, eu queria ser médico de tirar neném da barriga, né? Então, assim, essa é a minha verdadeira vocação. O que eu quero com a política é fazer uma diferença para melhorar a minha realidade local. Eu acho que eu tenho como contribuir. Eu me preparei durante os anos de formação, né, em área gerencial, eu tenho pós-graduação em área de administração hospitalar, tenho experiência administrativa e eu acho que eu posso realmente ter uma contribuição local. Tem muitas pessoas que perguntam assim, qual que é o seu sonho, né? O que você sonha no futuro? E aí tem muitas pessoas que respondem, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um carro do ano, eu quero viajar para a Europa. O meu grande sonho como ser humano é deixar um legado para a minha família, para os meus filhos. Ou seja, o meu sonho de vida é para depois da morte. A única certeza que a gente tem, né, é da morte, então eu quero deixar um legado. E esse legado é, de repente, um filho seu no futuro encontrar com um filho meu, falar assim, você conheceu o Dr. Elcio? Eu falei, conheci, que bom, gostava do seu pai. É muito triste quando você vê o inverso dessa situação. Então é isso que eu sonho, entendeu? Eu sonho em poder fazer a diferença. E não há incompatibilidade da atividade médica, eu acho muito pelo contrário. A atividade médica, ela aproxima um ser humano de outro ser humano e faz com que a gente tenha uma visão centrada no ser humano. E eu acho que isso pode ser uma grande diferença no meio político, sim. E Juiz de Fora, doutor Elcio, possui uma obra parada de um hospital regional. O senhor, como médico, o senhor vai se empenhar para a sua conclusão? O senhor tem outras alternativas para essa obra? É uma discussão complexa, né? Não dá para responder com simples palavras ou com uma ideia de uma única pessoa. É uma obra de cunho estadual, né? Eu acho que hoje a gente tem um hospital que poderia melhorar ainda mais a assistência, que é um dos hospitais que eu trabalho, que é o Hospital João Penido. Eu acho que o Hospital HPS, por exemplo, é um hospital extremamente sucateado. Eu acho que ele precisa de uma estrutura melhor do que aquela que ele hoje funciona. Então a gente tem que sentar, ver essa questão de custos, porque construir uma obra física é relativamente simples. Você consegue, inclusive, verbas estaduais, verbas federais e constrói uma obra igual aquela já foi feita. Tudo bem, ela está sucateada e tudo, mas transformar essa obra
né, física num hospital a pleno vapor é extremamente complexo e extremamente oneroso. Então, a gente tem que ser uma discussão muito ampla dentro de uma questão orçamentária do município, dentro de uma questão realmente das necessidades, não só de Juiz de Fora, mas como da região. Porque quer queiramos ou não, Juiz de Fora é uma grande prestadora de serviço médico para toda a região, inclusive não só para a região de Minas Gerais, como a região, né, do Rio de Janeiro, né, Três Rios, Petrópolis, que frequentam aqui em Juiz de Fora na área de atendimento médico, tanto privado quanto na área pública também. E esse ambiente político, ele preocupa, ele causa uma certa preocupação ao senhor, esse ambiente, principalmente numa divisão, ou é de um lado ou é de outro, não tem um meio termo? Eu acho que, né, não tem como, nesse momento, a gente não falar que isso está sendo extremamente ruim para o nosso país. Eu acho que a gente tem que ter posicionamento, mas essa dicotomia que ocorre hoje na política, em que existe sempre uma coisa, um lado certo ou um lado errado, um lado de direita ou de esquerda, ou eu sou do centro, né? Eu acho que existe uma possibilidade de você ter bom senso e transitar de um lado ao outro, né? Não transitar pulando de um galho ao outro, igual a gente vê alguns partidos, mas da gente aceitar a discussão de ideias, né? Não partir do pressuposto que você é, por exemplo, de um partido X, eu sou de um partido Y, você está completamente errado e eu completamente certo, né? Eu acho que essa dicotomia que ocorreu nos últimos anos no nosso país, ela não levou a um crescimento de nada, eu acho que só dividiu. A divisão, ela é péssima, né, no sentido de afastar o campo das ideias, de afastar os indivíduos, né, e não trazer benefício concreto para a sociedade. Acho que os grandes países que conseguiram isso foram mudanças estruturais, foi em cima de união de ideias, união de esforços em transformar o seu ambiente, né, a sua cidade, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado e o seu país num ambiente melhor. Estamos entrevistando aqui hoje o médico ginecologista, o Dr. Elson Correia de Melo Júnior. Ele é médico, é natural de Juiz de Fora, é pré-candidato a vereador em nossa cidade. Dr. Elson, estamos caminhando para o final. Qual é a sua mensagem? Qual é o seu recado direto, olho no olho, para quem nos assiste? Bom, o que eu gostaria, né, de deixar como mensagem final é que essa ideia que eu passei aqui, a ideia de um sonho, né? Eu disse há pouco, né, que eu sou focado nessa questão do sonho e eu corro atrás do meu sonho, né? E eu gostaria realmente de poder transformar esse meu sonho numa realidade, mas não por uma questão de vaidade pessoal, mas uma questão de pensar no próximo, de poder fazer a diferença para a minha cidade, para a minha localidade e transformar a nossa cidade numa cidade ainda melhor para se viver. Eu queria poder contribuir para isso e esse é o meu sonho. Muito bem, estamos encerrando a edição de hoje do RCW na Política, um programa de entrevistas. Nosso convidado de hoje foi o Dr. Elson Correia de Melo Júnior, ao qual nós agradecemos a presença aqui na RCW TV.